Olá pessoal, aqui vai um episódio de bônus do podcast Aquarismo para Todos. Como eu já falei para vocês, estamos aqui no intervalo entre temporadas. Eu entreguei aquilo que eu entendia que era o básico na temporada 1, que se encerrou em dezembro do ano passado. E estou aqui preparando para começar, se tudo der certo, agora no final de abril, eu vou voltar com episódios a cada 15 dias. Aqui tem algumas pautas interessantes, estou tendo que estudar algumas coisas, né? Porque coisa que não tem tanto contato. Mas, enquanto isso, surgiu uma ideia de tirar algumas dúvidas, né, de aquarismo que surgiram nesse meio tempo. E a minha ideia era fazer esse apanhado com ouvintes e seguidores no Instagram e tal. Só que surgiu a oportunidade de um ouvinte ilustre. Na verdade, eu tenho aqui as dúvidas da minha filha, Luísa, que era uma das grandes responsáveis por eu estar tocando esse projeto. Eu voltei forte no aquarismo muito por conta dela. E aí ela pediu para gravar comigo um episódiozinho rapidinho para resolver algumas dúvidas. Algumas eu até tangenciei nos episódios, mas acho que vale retornar, né? Alguém pode não ter entendido muito bem. E eu vou tentar fazer uma linguagem ainda mais didática, até porque assim, eu estou explicando para uma criança de 8 anos e acaba que eu posso talvez ser muito mais didático do que eu fui na abordagem da pauta. Então, se você tiver interesse, bom, no mínimo a curiosidade de ver essa interação, né? A pessoa que com 8 anos está interessada em aquarismo, que eu acho isso legal, né? Não deixa de ser uma satisfação de dever cumprido, né? Porque eu retomei muito por conta dela. Então, quem que tiver na pilha, acompanha aqui, que a gente vai fazer essa sessão de perguntas e respostas. Mas não saia, no final tem um recadinho importante para todo mundo. Um abraço a todos e vamos às perguntas. Oi Luísa, bem-vinda aqui ao podcast. Que bom que você pode participar aqui comigo. Então, como a gente combinou, pode fazer as perguntas que você quer fazer e eu vou respondendo aqui no podcast, tá? Pode mandar. Primeira pergunta: quantos peixes posso ter no aquário? Mas pode ser qualquer aquário. Essa pergunta é ótima, porque as pessoas muitas vezes não têm noção dessa quantidade. Tem uma regra geral que é dada por aí, que você calcula quantos litros tem um aquário, e aí vamos supor, o aquário tem 40 litros, você pode ter 40 centímetros de peixe, e aí pode ser 40 peixes de 1 centímetro, 20 peixes de 2 centímetros, e aí vai. Só que é uma regra geral, é só para o aquário não ficar hiperlotado. E isso vai variar também com o tipo de filtro que você tem. Você tem que ter um filtro bom. Por quê? A gente coloca comida para os peixes e aquela comida lá, ela não desaparece. Depois que o peixe come, ela vira o cocô do peixe que vai se acumulando. Então, de tempos em tempos, você tem que tirar, seja limpando o filtro ou seja trocando um pouquinho da água. Esse que é o ponto. Então, no final das contas, você pode botar mais ou menos peixes e isso vai fazer com que você limpe mais ou menos vezes o seu aquário. Aí, esse é que é o ponto que você tem que ficar ligado, assim. Não botar peixe mais, colocar aos pouquinhos os peixes. E aí você vai dosando, vai vendo como é que vai se comportando o aquário. Então, por exemplo, se o futuro aquário vai ter uns 20 litros, dá para botar uns 10 peixinhos pequenos. Mas você não vai botar 10 de uma vez, coloca um pouquinho e vê como é que o aquário vai ficar. Assim, essa que é a regra que é legal da gente guardar. Segunda pergunta: quanto de comida temos que dar para os peixes? Nesse caso, qual a regra que a gente tem que seguir? A gente não pode botar comida de menos, que ele fique com fome, porque senão ele não fica saudável. E não pode botar comida demais, porque se você botar comida demais, ou ele pode comer muito, comer demais. O peixe gordo, assim como a gente, comer demais não é saudável. Mas não existe essa história, peixe morre pela boca, come até morrer. Não, isso não existe, tá? Isso é invenção. Mas, invenção, digamos que é invenção. Mas, não é bom o peixe comer demais, a não ser que ele esteja um peixe jovem em idade de crescimento. Mas o problema de você botar muita comida é sobrar comida pelo aquário, essa comida acaba estragando, né?
E aí você está colocando mais coisa. Lembra que eu falei da primeira pergunta? Essa comida que estraga vira um dejeto, um resto, que vai fazer a água ficar pior, igual o cocô do peixe. Então é mais uma coisa que o filtro vai ter que lidar, que você vai ter que trocar a água fica pior. E se você não ficar de olho nisso, a água fica ruim. De repente, um peixe mais sensível morre e você nem percebe. De repente ele começa a ficar respirando muito rápido e ele morre. Então, tem peixes sensíveis que morrem assim. Então existe uma dica, né, uma diquinha para comida. As pessoas gostam de dizer: você dá comida 2 a 3 vezes ao dia, especialmente se o peixe que é mais acelerado, assim, mais ativo. E você colocar uma quantidade que ele demora até 5 minutos para comer. Você coloca um pouquinho, ele come papapá e tal. Se você sentir que ele para de comer antes, é porque ele ficou satisfeito, então você tenta aspira o que sobrar e coloca menos na próxima vez. Aí você vai chegar na quantidade ideal para aqueles peixes ali. Tem regra? Não tem regra. Às vezes com o mesmo grupo de peixes, tem uma época que ele come mais, uma época que ele come menos, igual a gente. O negócio é a gente observar quanto que ele está comendo e não botar comida demais. Se por acaso botar comida demais, sobrar muita comida, pega uma mangueirinha e faz um sifão, né? Aspira essa comida e completa com água limpa para você não ter um problema na qualidade da água. Terceira pergunta: quais comidas de humanos podemos dar para os peixes? Em relação às comidas de humanos, nunca comida já pronta, cozida, temperada, porque tem coisas que fazem mal aos peixes. Por exemplo, comida que leva azeite, que leva óleo, fritura, nada disso é bom. Leite, essas coisas são muito pesadas, tem muita gordura, é ruim para o peixe, é ruim para a água também. Agora, comidas cruas, algumas você pode dar dependendo do peixe. Exemplo, tem peixes herbívoros, como por exemplo alguns tipos de cascudo, que só comem vegetal, essas coisas, que adoram quando você coloca uma rodela de batata crua no aquário, ele vai lá e come a batata. Você coloca uma folha de couve, então tem alguns vegetais que você pode dar. Aí tem uns que gostam de pepino, tem uns que gostam de abobrinha. Aí tem que pesquisar exatamente o tipo, os peixes herbívoros. Para os peixes carnívoros, você pode dar umas bolinhas de carne crua também. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu dava bolinha de carne crua para Beta, porque o Beta é essencialmente carnívoro. Ele adorava comer bolinha de carne crua. Então eu já tinha um bife, alguma coisa congelada, eu cortava dava umas raspinhas com a faca, guardava no congelador no saquinho, e eu ia tirava de pouquinho em pouquinho para dar pro Beta. Além disso, algumas rações, não digo ração dessa de pote não, mas para determinados peixes a galera gosta de dar patê, que nada mais é que alguns ingredientes de comida de humano. Então tem carne de boi, pode ter camarão, tem algumas coisas em proteína, alguns vegetais também, que são batidos no liquidificador, no processador. Aí depois coloca algum outro produto para dar uma firmeza e congela e depois solta no aquário. Os peixes adoram. É o que eu dou para os discos hoje. Pelo menos uma vez por dia eu coloco um patê congelado para os discos. Eu compro patê da Mundo dos Discos ou do Força Discos, né? São os que eu costumo comprar. Quarta pergunta: o que ter no aquário hospital? Quantos dias deixa os peixes? O aquário hospital, ele não tem que ter nada de decoração, praticamente nada, tem que ser só o aquário mesmo. Não pode ser um aquário muito grande, porque normalmente você dissolve os medicamentos na água, então quanto mais água, mais você vai gastar medicamento. Mas também não pode ser pequeno demais. Então, por exemplo, aqui para discos, o ideal seria um aquário de 50 litros, que ele fica numa boa, tá? Para você fazer algum tipo de procedimento. A não ser que você faça para vários discos ao mesmo tempo, aí é bom ter um aquário maior. Mas aqui, por exemplo, a gente aqui em casa não tem aquário, e o que eu faço? Eu uso uma caixa organizadora, uma caixa de plástico com capacidade de 50 litros e encho ele com água. Não precisa ser água do aquário, pode ser só uma água da torneira, mas se for água da torneira, é bom esperar 1 a 2 dias para o cloro evaporar, para sair todo o cloro que vem da água da torneira. Algumas pessoas falam que você pode pingar aquele produto que eu tenho, para quando eu for repor água do aquário, que é o Prime. Eu uso o Prime, né?
Eu posso pingar, outros acham melhor não pingar nada e esperar a evaporação do cloro. Além disso, o que é bom ter na água do aquário? Se for um peixe muito medroso, ficar num lugar abrigado, escuro, né? Não é bom ter toca, nada disso, porque depois o peixe pode se machucar, dependendo do que ele tiver. É bom ele tá purinho. E quase é bom ter algum tipo de filtro. Aí eu gosto de usar aqueles filtros de espuma com um compressorzinho, com aquelas bolinhas saindo, que aí ele fica sempre puxando ali. Aí depois de tempos em tempos limpa aquela espuma. E dependendo do medicamento, é bom você ter uma pedra porosa, que é uma pedrinha que você liga o compressor de ar e fica soltando mais bolhas. Por que é importante? Porque ele faz a água circular e oxigena mais a água. Ele faz com que o oxigênio renove mais rápido a água do aquário. É importante para o tratamento do peixe, especialmente para determinados tipos de medicação que você coloca para ele. Agora, o que você coloca e quantos dias? Vai depender do seu tratamento. Tem peixes que estão com uma lesão externa, um arranhão, um machucado, uma mordida, uma coisa desse tipo, ou algum parasita, algum bichinho externo, que você normalmente coloca um remédio mais forte, mas você faz banhos. Ou seja, você coloca lá, liga o equipamento, que for o que seja, e fica observando. Então, às vezes, fica só algumas horas. Você fica observando o peixe para ver como é que ele vai ficar. Por exemplo, banhos de permanganato de potássio. Você faz com discos selvagens quando você vai preparar ele para ir para o aquário comunitário. Aí deixa só algum tempo. Né? Então é bom você ter um para dar o banho de permanganato e um outro separado para ele descansar, porque você não faz direto, você vai alternando. O peixe está constipado, aí você coloca um outro tipo de remédio que faz com que ele elimine tudo que está na barriga dele, que ele está com a barriga muito cheia, está com a barriga inchada, alguma coisa assim. Você coloca lá um negócio chamado sal de Epsom, aí é um dos tratamentos que eu uso aqui. E aí você deixa, sei lá, uns 2, 3 dias e até ele eliminar tudo e voltar ao normal. Agora, dependendo do parasita, se for um parasita interno, às vezes você tem que colocar algum remédio ali, fica às vezes 7 dias, mais dias, você fica observando, ver se ele está comendo, etc. E isso só volta depois de um tempo. Via de regra, não passa de 7 dias, a não ser que seja uma coisa muito específica. Tá? Ou você quer deixar uma observação, alguma coisa assim. Mas, do modo geral, de 1 a 7 dias, a depender do tratamento que você faz com os peixes. Pessoal, esse foi o episódio bônus, essa vontade que a Luísa tinha de perguntar algumas coisas específicas. Algumas vocês devem ter percebido que eu já até cheguei a falar ao longo da primeira temporada, mas quis fazer essa abordagem direta, ela quis participar, eu quero incentivar, então a gente fez esse joguinho rápido de perguntas e respostas aqui. A nossa segunda temporada está sendo preparada, e o que significa? Eu já cheguei a um conjunto de episódios, conversei com algumas pessoas aqui, peguei algumas dicas, peguei algumas informações, peguei algum material para estudar, que são coisas que eu não vejo no dia a dia, pela fase que eu estou no aquarismo. Exemplo, aquário marinho. Eu vou ter um episódio falando de aquário marinho, então eu tive que dar uma estudada. Então, assim, eu estou me aprofundando nos temas, e a minha ideia é começar a gravar agora no final desse mês de abril e começar a disponibilizar. Vai ser mais ou menos como eu fiz na primeira temporada. Eu não vou deixar tudo gravado e soltar. Eu vou gravando, vou estudar cada episódio, gravo, solto, e aí dou uns 15 dias de tempo entre um e outro. E esse tempo é importante para quem tiver dúvida, quem tiver sugestões, etc., interagir. A interação continua sendo o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, o Instagram aquarismoparatodos, e também temos um TikTok, que é aquarismo.paratodos, que a galera tá entrando lá, de vez em quando eu posto uns vídeos, tá sendo legal. Eu tô trazendo algumas coisas no dia a dia. Temos uma conta de Twitter, mas eu nem vou mencionar porque eu não sei a que ponto vai o Twitter, não tô mais nem usando essa conta. Não tive interação também por lá, o pessoal não tá usando, e agora que mudou a direção lá, a coisa tá um pouco estranha, então eu não tô incentivando o Twitter. Então, por enquanto, eu tô mais focado no Instagram, no TikTok e e-mail, se alguém se dignar mandar e-mail. Além disso, pessoal, a gente está criando um grupo de WhatsApp para te bater papo no dia a dia, tirar dúvidas, mostrar os aquários,
trocar experiências. A gente teve uma experiência muito bem sucedida com o Antônio do Força Discos, num grupo dele, focado em discos. A gente criou uma comunidade de aquaristas, está sendo bem legal. Para não ficar uma confusão, porque o WhatsApp vocês sabem, às vezes é confuso. Então, para não ficar uma confusão de coisas, a gente dividiu em grupos dentro da comunidade. Então, tem um grupo de discos, tem um grupo de artigos, tem grupo de anúncios de robistas. Aí não é loja, né? De quem está vendendo alguma coisa e tal, quem cria em casa e tal. Tem um grupo de plantados, que eu fui um direto influenciador, né? Eu acabei botando pilha para nascer esse grupo de plantados. E aí eu criei um grupo junto com ele. Aí não fica debaixo da tutela do Antônio, eu que estou cuidando diretamente, que é o grupo Força Discos e Aquarismo para Todos. E eu que estou cuidando da moderação, eu que estou responsável por esse grupo. O Antônio está moderando, ele me ajuda, mas está sob minha responsabilidade. E aí quem tiver interessado, depois eu vou colocar o link aqui para vocês. E aí vocês podem entrar lá e interagir com a gente. Eu vou colocar na descrição desse episódio o link para entrar no nosso grupo. Chegando no grupo, fala, olha, vim pelo podcast, fala de onde você é, que tipo de aquário você tem, que dúvida que você tem, e você vai ser super bem recebido, com certeza. Mas eu acho importante também dizer que veio pelo podcast, até para a gente ter uma noção de como é que está a receptividade com o pessoal. Ok, gente? Então, daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, a gente tem a segunda temporada, então fica esse bônus para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nesses canais que eu falei, ou entre nesse nosso grupo de WhatsApp aí e participe do dia a dia com a gente. Um abraço, pessoal. Até mais.